Acho que agora deu certo, gente. Tô esperando o Thiago. Já estou, Thiago. Eu tive que mudar de cômodo porque a internet no meu escritório não tava legal. Aí eu vim pro meu quarto. Tá todo mundo conseguindo me ouvir e me enxergar tranquilamente? Deixa eu mandar uma solicitação aqui para você, Thiago. Aí eu pedi que você aceite aí pra gente começar. Eu tô improvisado aqui no quarto, deitado, pra gente poder conversar e deu certo, viu? A minha conexão lá no meu escritório não é boa. Aí eu vim aqui pro meu quarto, tá tudo bem. Você tá me enxergando bem, Thiago? Sim, gente rica tem escritório, né, gente? Muita coisa. Na realidade, é um meio de tentar separar o lugar de eu dormir do lugar de eu trabalhar, entendeu? De tentar manter, pelo menos dentro de casa, essa organização, Uma né? sanidade mental. Aqui, muito obrigado pela participação. Antes de tudo, queria agradecer. Você é o terceiro professor de geografia a participar com a gente nesse eixo temático, que é um eixo temático que requer muito da disciplina de vocês. Nós estamos falando sobre meio ambiente, já tivemos uma live com o Pedro falando sobre os impactos ambientais da urbanização acelerada, tivemos uma live com o Rodrigo, na qual ele falou sobre as ameaças à vegetação no Brasil atual, e agora vou conversar com você para a gente falar um pouco sobre um tema que tem sido um calcanhar de Aquiles no Brasil no que diz respeito ao saneamento básico, né? O tema da nossa live é lixo, um problema multifatorial. Quando a gente fala com os alunos que o tema lixo ele pode cair no Enem a qualquer momento, é porque é um tema muito atual, né? Ele tem sido constantemente discutindo. Esse ano, especialmente, agora em agosto, nós tivemos os 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, então ela está fazendo 10 anos. O Enem pode vir trabalhando essa problemática. E eu tenho certeza de que vocês vão conseguir desembolar bem, porque é um tema bastante acessível. Eu trouxe uns dados para a gente começar a conversar. Nós temos aqui uma informação do site Agência Brasil, de que o Brasil, na atualidade, é o quarto maior produtor de lixo do mundo. A gente perde em sequência para os Estados Unidos, para a China, para a Índia, e estamos ocupando o quarto lugar. E de todo o volume de lixo que o quarto maior produtor de lixo no mundo produz, nós temos apenas 3% deles reciclados, de acordo também com a Agência Brasil. Ou seja, o lixo é um grave problema de saúde pública, é um grave problema sanitário, e é sobre ele que a gente vai conversar um pouquinho. Então, aproveitando um pouco da sua formação aqui, Thiago, fala para a gente, na sua concepção, o que você acha que o aluno pode trabalhar numa redação sobre esse tema como as principais causas dessa problemática. Primeiramente, Wesley, é um prazer, já estava enciumado. Falei, gente, será que o Wesley esqueceu de mim? Ai, meu Deus, Claro preciso que ter com ele não! uma live, gente, né? Uma dupla, né? Levantando a bandeira. Né? Wesley, eu acho super pertinente a discussão, né? A gente está aí, igual você falou, hoje já essa semana é a terceira semana consecutiva falando sobre o meio ambiente. Eu acho que é uma necessidade real a gente trabalhar sobre as questões ambientais, principalmente no Brasil, que tem a faca e o queijo na mão em termos de recurso e a gente está deixando desperdiçar, né? Visto que a gente tem quem tem como ministro do meio ambiente, não é de se esperar muita coisa. Mas, enfim, não estamos aqui para discutir política. Mas a visão que o Brasil tem com relação à preservação do meio ambiente, a reputação do Brasil está completamente manchada, né? E quando a gente vem para a questão do lixo, em pensar que o Brasil tem mais do que a metade da sua população sem saneamento básico, eu acho que o lixo entra ali como algo secundário. Se você vai Sim. discutir sobre alguém que não tem esgoto tratado, né, encanado, água tratada dentro da sua residência, tampouco a gente vai falar de tratamento de lixo. E quando você traz que o Brasil recicla só 3%, né,
de mais de 79 milhões de toneladas produzidos todo ano, você pensa a proporção onde isso chega. 79 milhões de toneladas de lixo. E posso ser muito honesto, Wesley, tudo que a gente tratar aqui em termos de o governo, os órgãos públicos, as prefeituras, né, tem, lógico, sim, uma responsabilidade maciça sobre o processo em termos de investimento, mas muito perpassa pela conscientização da população. Você não vê as pessoas preocupadas com o tratamento do lixo, como o lixo é tratado, onde ele é descartado, como ele é descartado. Aí entra o viés que eu sempre gosto de tratar nas minhas aulas sobre a questão da alienação da população. A gente não quer saber para onde vai, né? Simplesmente descarta e por aí vai. E aí eu acho que um dos principais problemas que a gente vai tratar aí dentro da questão da causa, né? Primeiro, a gente vai falar, né, do sistema capitalista agressivo, né, maciço, a globalização, que vai ser um agente transportador para fazer essa diferenciação em termos de sociedade, né, uma sociedade capitalista, consumista, e mais que isso, sem ter perspectiva nenhuma de conscientização do que vai acontecer, como eu acabei de falar. Então, eu acho que o consumo, a falta de um consumo em excesso e sem responsabilidade é o primeiro ponto, né? Para a gente ter o que a gente, a problemática que a gente tem hoje, a gente não pode esquecer de falar dessa falta de conscientização da população e esse consumo Thiago, exacerbado. você falou sobre essa questão, né, relacionada à questão do lixo, né, das pessoas não serem conscientes. Eu acho que, na realidade, ele é o primeiro ponto que você trabalhou, e aí eu trago um adendo para você. A pesquisa Ibope deste ano, inclusive, trouxe uma informação com os entrevistados ao longo do Brasil. 66% das pessoas entrevistadas não conhecem o processo de reciclagem. Elas não têm o conhecimento básico, sabe aquele das corzinhas da gente colocar? As pessoas não sabem como funciona a reciclagem. A gente fica aqui questionando se essa falta de consciência ambiental, ela também não colabora, né? Porque aí você alia duas coisas que você mesmo trouxe para a gente. Esse desconhecimento sobre a cadeia de lixo, né? Sobre o não tratamento, a ausência de tratamento, aliado a uma política consumista exacerbada, nós temos uma equação que se fecha em lixo no não tratamento desses resíduos. Wesley, só para trazer aí, para incorporar os seus números, né? Eu acho importante a gente falar. Apenas 17% da população brasileira é atendida pela coleta seletiva de lixo. 17%. E você tem uma maioria que, igual você falou, não sabe o que é. O que é coleta seletiva? O que isso leva? O que isso ajuda? Então, falta um pouquinho de conscientização. E uma das principais, eu acho que, formas da gente ter isso um pouco mais encaixado seria um novo currículo nas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, que trate de sustentabilidade. Eu acho uma necessidade, Wesley, a escola falar dentro do seu currículo, assim como a gente tem hoje educação para consumo, dentro disso, falar de sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Se perdeu, Wesley. A gente estuda sustentabilidade na perspectiva de utilizar um recurso hoje para que a geração futura possa gozar. Só que a gente chega num determinado momento, né, desse consumo desenfreado, dessa utilização de recursos de forma tão descabida, que a gente já não está falando da próxima geração, a gente está falando da manutenção da nossa. Eu estava acompanhando a sua aula de redação, acho que foi semana passada, sobre a capacidade da Terra de se renovar os recursos. A Terra já perdeu essa capacidade. Então, a gente não, de fato, não estamos falando mais de uma geração futura. Estamos falando da sobrevivência da nossa. Então, aí é necessidade. Deixa eu só repetir. A Nicole chegou a perguntar a fonte do dado que eu trouxe. Esse dado, Nicole, de que 66% dos entrevistados não sabem nada ou sabem muito pouco sobre reciclagem, é do Ibope, né? O Centro de Pesquisa Ibope. A Bia está perguntando aqui qual é a fonte desse dado que você acabou de trazer. WWF.
É uma ONG. Isso, é uma ONG ambiental. Uhum. Ótimo. O Tiago, é interessante, porque eu não sei se você vai se lembrar, na escola, a gente tinha, no máximo, uma educação ambiental que focava naquelas aulas de fazer reciclagem, né, em sala de aula. Eu me lembro, por exemplo, que a gente fazia cortina de produto descartável, brinquedo de garrafa PET, de PET, tampinha. É uma coisa legal, é lúdico, é interessante. carrinho de rolinho de papel higiênico, Exato, com mas a gente fica tampinha. pensando até em que momento isso foi tão pertinente. E uma coisa que a gente precisa se atentar é que o efeito da educação ele é de longo prazo. A gente não consegue ter efeito imediato. Educação é uma arma extremamente poderosa, mas os seus danos só vêm a longo prazo. Por isso que educar desde a tenra infância, trabalhar essas temáticas com as crianças, em todas as faixas etárias, claro, adaptada à linguagem de cada um, ela é fundamental para que esse trabalho é fundamental para que a gente forme uma sociedade mais consciente, que repense as suas formas de consumo e, ao mesmo tempo, que auxilie na luta pela preservação ambiental. Pois então, você já trouxe para a gente duas causas na sua visão. Essa falta de conhecimento da população, aliada a esse consumismo exacerbado da nossa sociedade. Você tem outras possíveis causas que você apontaria? Eu acho que um desinteresse político industrial sobre o tema, né? Eu Uhum. acho que não há nenhum interesse e, de fato, voltamos na sociedade, não há nenhum interesse da sociedade em cobrar isso. Então, é de ambas as partes. Se eu não tenho interesse dos órgãos públicos, dos políticos, das indústrias, mas da sociedade também, a gente vai só ampliar o problema. Então, o É, desinteresse político e industrial no tema também é algo relevante. eu sempre falo com os alunos de um dado que eu acho ele muito fantástico da Organização Mundial da Saúde. Ele foi até atualizado, né? A Organização Mundial da Saúde afirma que a cada R$ 1 que a gente investe em saneamento básico, a gente economiza R$ 4 na saúde pública. Né? E aí é bom lembrar que saneamento básico é um pilar que engloba, entre outros três fatores, o tratamento do lixo, né? A chamada disposição final dos resíduos sólidos. E quando se fala em lixo, o Tiago trouxe um ponto que eu sempre acho muito pertinente. A primeira questão que nós temos que ter em mente, e acho que é pertinente para se falar no texto, é que o problema, o filho não é de um pai e de uma mãe só. Ele passa pela falta de consciência popular e pelo consumo exacerbado, ele passa. Ele passa pela pouca eficácia dos governos, ele passa. Uma pesquisa que saiu no início desse ano traz para a gente, essa pesquisa saiu no jornal Estadão. 53% dos municípios brasileiros têm algum planejamento de disposição de resíduos. E para piorar, a gente tem, de acordo com essa mesma fonte na atualidade, 3.000 lixões a céu aberto. E nós temos 10 anos de uma política que é considerada pelos especialistas no assunto como uma política muito avançada. Ou seja, faltou, principalmente para as prefeituras, que é a esfera pública responsável por tratar o lixo, faltou aos políticos, aos gestores, no caso, né, já os eleitos, aos gestores públicos, uma boa vontade para a destinação. Só que é algo que a gente sempre trabalha na sala. Saneamento básico não traz voto, né? Não Exatamente. é O lixo. eleitoreiro. A A gente, pop... a gente peca pelas mesmas regras, né? Saúde, Uhum. educação, segurança. Se alguém vier com uma proposta de ampliar as cooperativas de coleta seletiva de lixo, você acha que isso vai gerar voto? É o que você falou, não. Sim. É porque no processo cíclico, uma população pouco consciente acerca disso, ela não vê importância em exigir isso dos seus candidatos, né?
e, ao mesmo tempo, ela não nota. Qual que é a consequência? Essa mesma população é que vai sofrer com doenças decorrentes do lixo, né, que nós vamos falar na frente. A Lívia está pedindo para a gente repetir. Olívia, a informação do jornal Estadão diz que 53% dos municípios têm um plano de gestão para o lixo. Ou seja, vou levar para o outro lado. Quase metade dos municípios do Brasil não tem um plano elaborado para gerir o seu lixo. E aí, quando a gente junta com essa outra informação de que o Brasil ainda tem 3 mil lixões a céu aberto, a gente percebe, na realidade, como que essas prefeituras têm feito. E é muito vergonhoso, porque lixão a céu aberto no século XXI, né, é uma coisa que nos remete à Idade Média, é muito ultrapassado sobre os vários possíveis pontos, o ponto político, o ponto humanitarista, o ponto ambiental, né? E aí eu acho que, eu estou refalando a sua fala, Tiago, porque os alunos estão anotando esquematizado, aí eu já vou ajudando eles dentro do que a gente precisa. O Tiago destacou um outro ponto também, que vai muito dentro do que eu disse, que é da ideia do lixo ser de responsabilidade compartilhada, é a informação de que o setor privado também ele é pouco responsabilizado pelo lixo despejado, né? Nós temos países, os próprios Estados Unidos, por exemplo, são um exemplo em que, no que diz respeito ao lixo eletrônico, as indústrias e as empresas que colocam aquele objeto de uso circulando na sociedade, elas também têm responsabilidade no recolhimento, né? Tem algumas empresas que dão desconto para o cliente que leva um produto eletrônico de forma inadequada, de forma velha, né, para ele poder comprar um novo. Então, aqui nós temos uma falta de consciência ambiental, que é causada pela falta de educação ambiental, uma inatividade do governo e uma pouca responsabilização da iniciativa privada. Então, a equação de fato não fecha, né? Exatamente. Ô, Tiago, aproveitando que você é da geografia, eu vou te sugar um pouquinho. Vamos lá. Porque a gente tem especificamente o lixo eletrônico. De que forma você acha que o aluno pode relacionar esse lixo com a questão da obsolescência programada? Exatamente. Quando a gente fala do lixo eletrônico, ele está intimamente ligado ao desenvolvimento de novas tecnologias, promovido pela terceira revolução industrial, né, a tecnocientífico informacional, que vem dentro de uma pegada amplamente tecnológica e dentro do que você falou, dessa obsolescência programada, a renovação e a atualização de sistemas, embalagem, design, isso numa facilidade muito grande, porque a tecnologia está dentro de um sistema de pesquisa e desenvolvimento que está em um constante processo. Atrelado a isso, uma grande diversificação de produtos, de cores, né? Isso aí dentro de um modelo toyotista, digamos assim, que aguça o consumidor a ter mais de um produto da mesma, digamos, da mesma quase funcionalidade. A partir daí, você tem uma gama de produtos que são descartados para o surgimento de novos. Só que o grande barato dessa obsolescência programada é que não é utilizado um meio de recolhimento do mesmo jeito, da mesma proporção que se coloca novos produtos no mercado. E aí a gente tem esse desequilíbrio total, né? A gente percebe que os produtos oriundos, né, da tecnologia maciça, eles possuem uma química muito mais pesada ali, circuitos específicos com determinados produtos químicos que são devastadores para o meio ambiente. Aí eu falo para solo, lençol freático e por aí vai. Então, o ponto quando a gente fala desse lixo eletrônico é que ele é renovado com uma facilidade muito grande, num curto espaço de tempo, utilizando mais recursos naturais e poluindo mais. Então, a mesma tecnologia que produz não é a mesma tecnologia que cria métodos de recolhimento.
e aí Sim. entra o que você falou. A Tainara está perguntando se você sabe quem desenvolveu esse conceito de obsolescência programada. Hum, obsolescência programada, eu acho que vem do modelo de produção. Sim, é o que eu imaginei. A Ô, partir do Tainara, momento da renovação automática e o curto espaço de vida desses aparelhos, a gente cria essa denominação de obsolescência programada. sim. Você pode, inclusive, Tainara, trabalhar como uma forma de produção como que derivou das últimas revoluções industriais, motivada por todo o trabalho da galera do Vale do Silício e as grandes corporações de tecnologia que hoje, de fato, são os grandes núcleos econômicos do mundo, né? E um exemplo que o Tiago deu, vamos trazer um pouquinho para o nosso dia a dia. Eu acho que o exemplo mais claro que nós temos é dos dispositivos móveis, principalmente celulares. As pessoas criam, elas aceitam, elas não criam, elas aceitam a ideia de que o aparelho dela está ultrapassado. Às vezes, claro, ele começou a dar os defeitos técnicos pela programação, né, do próprio produto. Mas quando ela vê na televisão aquela propaganda de um dispositivo completamente novo, com uma câmera a mais, uma função X, uma função aquilo, elas têm essa sensação de que elas já estão ultrapassadas e isso cria uma necessidade de que ela precisa comprar mais. É muito doido a forma como, e aí no caso vocês podem aliar isso muito bem à publicidade, né, à propaganda. É muito doido como o marketing consegue, de fato, fidelizar um grupo ao ponto de que, às vezes, as pessoas dormem, assim, dias na fila para poder serem os primeiros a comprar o produto X que vai lançar no Brasil. É assim, é bem E uma assustador, né? questão também, Wesley, ligado à autoafirmação e à inclusão em grupos sociais. Quando você tem... Sim. Todo mundo tem o iPhone X, eu também tenho que ter. A questão ali como é que fala aí das blogueirinhas? De ampliar, né, o círculo social, de ser visto, né, de trazer ali os recebidos. Isso está intimamente ligado ao quê? A nova tecnologia, o que há de mais novo no mercado. E quando você fala, as pessoas vão para a fila para ter acesso, isso também é uma propaganda, gente. É uma forma de eu sou um dos primeiros a ter esse novo mecanismo. E a gente está falando de investimento maciço, altíssimo, Wesley. A gente está falando de um telefone que custa R$ 6.000. E aí? Olha o consumo desesperado. E aí eu estava lembrando aqui, a Duda até colocou a teoria do Karl Marx do fetichismo da mercadoria, né? E aí não tem como não ir para o campo da sociologia, da filosofia. Você cria uma sociedade que gera valor, que gera estado, é um capital social com o que ela tem, e ela se sente pertencente e importante dentro de um determinado contexto a partir do momento que ela tem acesso àquele produto. É bem assustador a gente entender. E a gente está falando de telefone, né? Mas eu estava conversando com um amigo outro dia, como que nos últimos anos nós tivemos um boom também dos eletroeletrônicos de casa. Hoje em dia é panela de arroz, é não sei o que, aspirador. É muito tipo de produto eletrônico que se Geladeira, cria. Wesley. Eu acho que para mim, o maior exemplo é a geladeira. A geladeira, a última coisa que ela faz é refrigera, gente. Ela faz tudo. Ela tem um computador agora. Que isso? A máquina. É bem assustador. E aí você compra um produto, você fala, beleza, eu estou comprando isso aqui, mas no modelo de hoje é bem capaz de daqui 2 anos no máximo, dependendo do Tá produto, ele já não ultrapassado. funciona, né? Então, conversamos sobre obsolescência programada. O Tiago ainda citou as consequências. É um lixo extremamente danoso ao meio ambiente, porque ele tem alto teor de toxicidade, principalmente por conta dos metais pesados que estão presentes nos seus compostos. Né? Eu acho que é isso, vocês podem aprofundar. E eu acho que duas propostas legais que vocês podem usar se vocês forem trabalhar o tema do lixo eletrônico, a primeira é que haja uma
corresponsabilização do setor privado, né, que seja disponibilizando, a gente vê isso no Carrefour, por exemplo, que tem na entrada do Carrefour, aqui de Juiz de Fora, lugar para que as pessoas colocam lâmpada fluorescente, tem lugar que é para você colocar pilha e baterias, que seja oferecendo postos de recolhimento desse lixo, porque já se evita que ele seja jogado na natureza, já que a gente não recicla, né? E uma segunda proposta é o projeto o chamada mineração urbana. A mineração urbana é um conceito que consiste em se reaproveitar, né? Se você verifica produtos eletrônicos, reaproveita em novos produtos aquilo que em cada um deles você consegue tirar. E aí, gente... Oi. Eu só complementando o que você falou do Carrefour, a Vivo fez uma campanha nacional, gastou com publicidade, veio, né, para a mídia da televisão, falando que todas as lojas Vivo seriam aí receptoras de modems, telefones de qualquer marca, né, roteador, tudo de eletroeletrônico, e você ganharia desconto. Eles pegavam todos esses produtos e te davam um vale-compra, se você não quisesse naquele momento. Eu achei muito interessante, porque a gente gosta muito de falar mal da telefonia no Brasil. Sim. E é péssimo. Só que eu achei muito bacana, né? Lógico que ela deve estar ganhando com isso, mas eu achei muito bacana ela vir para a televisão fazer essa campanha, né, de traga seu lixo eletrônico, o perigo que o lixo eletrônico ele exerce no meio ambiente. Então eu achei bem bacana. Sim. Inclusive, gente, vocês podem usar esse exemplo da empresa Vivo, da empresa Carrefour, que eu disse para vocês, como um detalhamento da proposta. Vocês podem detalhar por exemplificação, mostrando que alguns agentes da iniciativa privada já têm feito essa função, que é a de ajudar nesse recolhimento. E aí, aproveitando, eu me lembrei agora, falando de mineração urbana, para quem não assistiu um filme baseado em história real, que está disponível lá na Netflix, que é O Menino que Descobriu o Vento, né? Eu lembrei desse filme agora, que a gente está falando de mineração urbana, porque ele consegue fazer a geração de energia para poder acionar uma bobina de água na comunidade em que ele vive, catando restolhos de produtos eletrônicos. E aí também eu já deixo uma outra dica de um documentário, vocês vão encontrar trecho dele no YouTube, e eu acho fortíssimo. O documentário se chama Gana, a lata de lixo do mundo. O documentário ele funciona como uma denúncia sobre como hoje os países da Europa têm despejado em Gana contêineres e mais contêineres de lixo eletrônico. E o documentário faz essa denúncia por meio de um ativista que tem catalogado a origem. Vai para a Gana, gente, lixo dos Estados Unidos, lixo da Austrália, lixo da Alemanha. É assustador como a Gana virou a lata de lixo do mundo eletrônico, né? O oceano, de certa forma, virou, né? A gente já tem a formação de várias ilhas de lixo sendo formado na Ásia, aqui já próximo à Califórnia. Assim, isso, lógico, levando em consideração as correntes marítimas. Mas o fato tá tendo mais lixo que peixe no oceano. Gente. Sim. A própria estimativa é de que em 2050, né, haja mais plástico que animal. E aí eu já aproveito, já que eu estou na linha de indicar documentários, os meus alunos já ouviram, que eu já falei disso, mas para quem não é meu aluno, tá, e assistindo a live com a gente, o documentário Oceanos de Plástico, também da Netflix, vai ser um documentário muito enriquecedor, porque a gente começa a questionar também o quanto tudo que a gente faz no dia a dia, principalmente se alimenta no dia a dia, vem dentro de uma embalagem. Embalagem essa, num país como o nosso, que recicla 3%, que vai parar nos oceanos, e o Tiago mencionou muito bem, por conta das correntes marítimas, um lixo que sai do Brasil, gente, vai parar na Austrália. Eu não estou mentindo, porque o documentário mostra exatamente isso. Aves morrendo por conta de plástico no estômago, tartarugas morrendo, é a poluição, de uma certa forma, bem assombrosa. Por enquanto, já falamos bastante coisa. Você quer falar mais, Chaco? Pode falar. Então, eu só queria usar
eu acho que dentro dessa questão da corresponsabilidade e da conscientização, a gente pode usar Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês, que ele fala assim: o ser humano é livre e responsável. Cabe a ele escolher seu modo de agir. Sim. Eu acho que a gente está optando por agir dessa forma. É uma escolha, né? Sim. Os indícios estão sendo escancarados. E a gente continua agindo da pior forma possível. E a gente, de certa forma, está recebendo de volta. Sim. A natureza tem a lei do retorno e ela não falha, né? A Milena está dizendo para a gente o lixo extraordinário. Gente, eu não posso esquecer. O Lixo Extraordinário é um documentário maravilhoso. Quem está vendo essa live, que não assistiu, coloca na sua agendinha. Os meus alunos já cansam de ouvir eu falar sobre esse documentário, Lixo Extraordinário, porque ele é antigo, na perspectiva deles agora, né? É do artista plástico Vicky Muniz, que faz uma obra de arte no antigo lixão Jardim de Gramacho, que era desativado, que era um dos maiores lixões a céu aberto do mundo. Hoje ele está desativado. Ele faz obra de arte com lixo, pegando os próprios catadores como modelo. E é lindo o trabalho que ele faz, porque ele leiloa um dos quadros e dá um dinheiro para esses catadores comprarem pela primeira vez na vida suas próprias casas. É um documentário que mostra como que o lixo pode trazer riqueza, né? Paradoxalmente. Para quem lembra aí das aulas de literatura daquele poema concreto, né? Do concretismo, poema concreto, né? O luxo e o lixo, é possível sim tirar luxo do lixo, a gente só precisa aprender. E na linha da citação, eu acho que um clássico que vocês podem usar também, aproveitando que o Tiago entrou para a citação, é o teórico, né? O químico francês Lavoisier. Né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse é o pilar da reciclagem, é o pilar da mineração urbana, é o pilar Se a gente for para compostagem. física, Wesley, dá para a gente usar Isaac Newton. Toda ação gera uma reação de mesma intensidade. Então, você vai jogar o lixo para o oceano, ele vai voltar. Você vai descartar de qualquer jeito, você vai receber isso de volta. Vai. Enfim, repertório é o que não vai faltar para eles nesse tema. Um pouquinho das consequências, Tiago. O que nós poderíamos apontar de efeitos nas mais diversas formas que esse lixo inadequado traz? Vamos lá. Para tudo isso, antes de ser lixo, ele é recurso natural. Então, você tem uma utilização exacerbada dos recursos naturais. Esse descarte irresponsável e irregular vai trazer a mortalidade de toda a vida aquática que está nos oceanos. Você tem contaminação de solo, você tem produção de metano, de acordo com o lixão a céu aberto, ele vai produzir metano. A produção de chorume, que vai contaminar, esterilizar esse solo e também poluir o lençol freático. Você tem aí, a partir do momento que nós temos o descarte de sacolas plásticas e qualquer outro tipo de lixo, você entope bueiros, então você tem enchente. Você tem 80% do plástico do oceano vem do lixo gerado em áreas terrestres. Então, Wesley, apenas 20% do lixo que está no oceano está atrelado à embarcação. 80% vem de onde? Vem das áreas terrestres, ou seja, é aquilo que a gente produz aqui. Então, essa contaminação exacerbada dos oceanos está na conta do lixo. E além de trazer doenças, né? Isso aí, de novo, saúde pública. Então, você tem muita coisa para falar. Sim. Vamos tentar setorizar, então, porque senão eles ficam assim, repete. Mesmo a gente falando, gente, a live vai ficar salva. Repete. A gente repete. Para a gente tentar setorizar, então, vocês poderiam abordar, primeiramente, a poluição, né, que foi o que o Tiago trouxe. A poluição, ela é um aspecto que vocês podem trabalhar em alguns eixos. Você pode trabalhar a poluição do solo, você pode problematizar a poluição especificamente da água, seja dos rios, em que muitos lugares... Eu morei, por exemplo, uma parte da minha infância numa cidade vizinha, numa roça dessa cidade vizinha, em que não havia coleta de lixo, as pessoas ou queimavam
ou jogavam sacola no rio. E aí o rio levava por percurso, sabe-se lá onde, né? Então você tem sim comprometimento da água fluvial, dos lençóis freáticos e, claro, uma contaminação posterior a isso. Vocês podem também trabalhar a poluição do ar, porque principalmente para as pessoas que moram perto desses lugares, e aí lembra que morar perto de um lixão quase sempre não é uma escolha, a pessoa mora ali porque ela precisa ou porque é o único lugar em que ela consegue se abrigar, é extremamente comprometedor para a qualidade do ar, né? A pessoa vive ali, já se acostuma, inclusive, infelizmente, com aquele cheiro desagradável, aquele odor do chorume, e isso realmente é uma forma de poluição. E também, além do solo, além de lençóis freáticos, para falar do lixo eletrônico que tem caráter bioacumulativo, vocês podem falar do que a gente já mencionou antes, que é a poluição dos oceanos. Tem sido tópico de discussão de todos os ambientalistas. Eu tinha o dado, eu passei para os alunos do meu curso e eu esqueci. Tem um dado que fala a cada hora quantos caminhões de lixo, equivalente a quantos caminhões de lixo a gente desperdiça nos oceanos. Eu esqueci, eu não lembro se a cada minuto é um caminhão de lixo, é uma coisa do tipo. Se alguém tiver aí e puder pesquisar, fala para a gente, para eu trazer informação. A poluição, então, é uma das grandes consequências. E aí, a partir disso, pegando a fala do Tiago, vocês podem também aprofundar no comprometimento da vida dos animais, né? Porque além de os animais sofrerem com essa poluição, nós temos também o lixo que atrai animais peçonhentos. É cobra, é rato, é barata, escorpião, aranha. E aí vocês vão usar as aulas de biologia com todas aquelas parasitoses que alguém descobriu aqui para mim. Um caminhão por minuto. Obrigado, Cris. Você só consegue me falar a fonte? Porque os alunos vão perguntar. Eu não estava errado, então não, é lembrado. É um caminhão por minuto. Só ver que tem uma pergunta aqui. O Cris disse se pode citar o nome da empresa. Pode sim, Cris. Você pode citar o nome da empresa, somente se for um exemplo positivo. Geralmente, quando é um aspecto negativo na redação, a gente evita não citar, porque fica uma coisa meio... Não é nem antiética, né? Mas fica parecendo que o texto está com mais que um caráter de atacar aquela empresa, tá? A Duda colocou que o vídeo, que o dado é do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Obrigado, Duda. Então, aí está o dado para vocês. Então, ó, poluição do solo, poluição da água em suas múltiplas formas, poluição dos oceanos, que é um ecossistema inteiro ali a se discutir, a morte dos animais e a atração de animais peçonhentos. Aqui em Juiz de Fora mesmo, Tiago, eu não sei se você se lembra, deve ter uns 2 ou 3 anos que passou no jornal local, um bairro aqui que estava tendo um surto de escorpião, você se lembra? E aí a reportagem foi verificar, era entulho para tudo quanto é lado, porque os moradores jogavam em terreno baldio, as pessoas não respeitavam o dia de coleta do lixo, em vez de esperar, jogavam na rua. E aí a gente descobriu, né, que o animal não chega ali, ele se encontra abrigo e alimento, é para lá que ele vai, né? Deixa eu ver. E aí o Tiago trouxe também um ponto que é o do lixo, principalmente o lixo orgânico. A Duquezeira está dizendo, o Duquezeira está dizendo que é um Monte Castelo o bairro. Duquezeira eu não lembro qual que era o bairro, mas obrigado, então. Já fica aí a complementação. Ó, essa live hoje está participativa, hein, Tiago? Monte Castelo, bairro industrial, foram na época os mais... Foram, né? Eu me lembro só do caso de um escorpião que feriu uma criancinha, um bebê, inclusive, e o pessoal estava sofrendo bastante. Gente, hoje vocês estão muito participativos, tá muito legal. É pergunta, é dado, é participação.
Assim que é Podem bom. participar, que a gente fica aqui olhando e vai falar o nome de vocês aqui na Rádio Apogeu. Eu sou o Lombardi, É o prazer. Lombardi. Deixa eu ver quem eu sou. Eles não vão lembrar, não, que eu ia falar. Como é que é o nome do cara que tinha da rádio que tinha aqui, que falava de sertanejo antigo, que faleceu? José de Barro. José de José de Barro. Barro. Eu sou José de Barro. Os antigos aí vão saber. A Yasmin está dizendo, eu posso citar que isso tem relação direta com o sistema público ficar sobrecarregado, já que tem a proliferação de doenças. No caso, sistema público de saúde, né, Yasmin? Porque a consequência das doenças é exatamente isso que eu falei lá no início da live. Se a gente tem, por exemplo, o dado de que a gente poderia economizar R$ 4 em saúde se a gente tratasse o saneamento básico com seriedade, é mais gente indo para o hospital com disenteria e diarreia porque bebeu água contaminada, é mais gente indo para o pronto-socorro porque foi picado por aranha, picado por escorpião, picado por cobra. Então, de fato, acontece. Então, um sistema público que já é deficitário se torna mais deficitário por conta dessa problematização, né? E aí, Tiago, eu não sei se você concorda, os alunos podem também falar do comprometimento da saúde humana, né? Com certeza. E da longevidade, da qualidade de vida. Como é que você diz que aquela população que pisa naquele solo contaminado, que tem contato com aquela água contaminada, vai ficar com uma saúde livre de doenças e vai ter longevidade? Você tem a deteriorização da qualidade de vida, né, Wesley? Exato. Era para ser o contrário, né? Com todos os recursos tecnológicos que a gente tem, era para a gente ter uma longevidade e não ter ninguém morrendo por questões ligadas a saneamento básico. A gente pode perceber que né, a expectativa do brasileiro ela aumentou, só que perdendo a qualidade de vida devido a N problemas que a desigualdade social traz, que a falta de ação por parte do Estado em vários aspectos fragiliza ainda mais. A Renata está perguntando que se eu usar um parágrafo para falar do lixo eletrônico, eu vou fugir do tema. Ô, Renata, tudo depende de como vai vir a frasezinha tema. Como nós estamos aqui com a frase dizendo que o lixo é um problema multifatorial, você não vai fugir, desde que você aponte na tese que um dos fatores que revelam a problemática do lixo é o lixo eletrônico. Então, se você explicou na tese, tudo conversado é entendido. Tiago, vamos para o campo das propostas, porque o nosso tempo está se esgotando. Ah, não, vamos ficar mais. Não podemos, Tiago. Chega 1 hora, o Instagram vem e fala assim, cala a boca e cai tudo. Ah, que horror. Aqui, deixa eu te falar, o que você tem para trazer para os meninos de possíveis soluções para a gente enfrentar esse quadro? Vamos lá, eu trouxe a conscientização da população com relação ao consumo e ao descarte consciente, né? Aí trazendo todo um repertório de população, indústria, Estado, né? Todo mundo, não adianta um lado da corda trabalhar, tem que ser um processo conjunto. Então, essa conscientização é importante. Aí eu coloquei a criação de uma nova grade curricular dos alunos do ensino fundamental e médio, criando disciplinas relacionadas à sustentabilidade, tá? Ampliação de políticas públicas de coleta seletiva. Eu coloquei investimentos, né, por parte das prefeituras em cooperativas de reciclagem. Sem dúvida. Interessantíssimo a gente falar. Aquela hora você começou, eu falei, depois na proposta eu falo sobre isso. Porque é interessante, Wesley, a gente pensar nesse investimento por parte da prefeitura, porque você não está só ajudando ao meio ambiente, você está gerando renda. Exato. Você está gerando postos de trabalho. Né? O que a gente mais viu nessa pandemia, eu estava vendo várias reportagens de pessoas que ficaram desempregadas e viram na reciclagem uma fonte de renda. Só que você precisa ter para onde vender, quem vai fazer esse trabalho. Então, olha onde a prefeitura pode atuar, agindo aí de forma múltipla, gerando renda e ajudando o meio ambiente. Ô, Tiago, só pegando o mesmo gancho que você está falando,
É impressionante, né, como que o catador de lixo, ele é, e o nome é catador mesmo, gente, você não precisa ficar constrangido em falar, porque em 2015 essa profissão foi reconhecida, em 2015 como profissão regulamentada no Brasil, os catadores de lixo. Eles são uma peça fundamental nisso, porque eles fazem aquilo que muitos de nós não queremos fazer, que é sair por aí recolhendo o lixo que vai ser enterrado, ou nem enterrado, vai ser jogado lá a céu aberto. Mas eles trabalham em condições extremamente subhumanas, degradantes. A gente vê em Juiz de Fora, estou falando de uma cidade de porte médio, de 600 mil habitantes, pessoas passando no centro da cidade, puxando carrinho, fazendo atração com o próprio corpo, tarde da noite, descalças às vezes. É uma No meio do situação trânsito. no meio do trânsito. Como que a gente vai ampliar esse trabalho de reciclagem se a gente não fornece mecanismos, vou dizer, mais dignos para essas pessoas trabalharem, né? Porque a gente já normalizou, o catador de lixo é aquele que puxa o carrinho com o próprio corpo e que vai lá vender aquele tanto que você vê lá, às vezes não dá para comprar um pacote de arroz no final do dia, porque é muito pouco o valor, né? Para você ter uma É ideia, muito Wesley, pouco. 1 quilo de latinha, né, de alumínio, é R$ 1,80. Pois é, muito, é um trabalho muito grande para pouca coisa, né? E o Tiago está mencionando o papel da reciclagem. Talvez vocês, já que a gente está falando de responsabilidade compartilhada, poderia falar também, já que se as prefeituras não dão conta, elas podem abrir licitações para empresas privadas assumirem esse também, né? Porque o que a gente quer é a resolução do problema, Quem vai fazer não é. a gente quer qualidade de vida, é trabalho sendo gerado, é solução ambiental. O setor que vai produzir é o que menos nos importa. Quando o aluno fala em investimento por parte das prefeituras, já engloba isso? Independente se for prefeitura ou quem vai licenciar, ele dá uma englobada? Engloba, fica muito genérico, mas aí na hora de continuar a proposta, ele pode vir especificando com exemplo, né, o que ele quer. Porque investimento pode ser investimento em educação, investimento em posto de coleta, em aumentar os dias de coleta e aumentar o corpo de trabalhadores que vão atuar naquilo e também em fortalecer as cooperativas de reciclagem, né? A Bruna, a Bruscor, está dizendo que 3 alunos de uma escola do Distrito Federal inventaram um tipo de plástico feito de casca de laranja biodegradável. Vocês podem, inclusive, pegando a ideia da Bruna, mencionar que nós temos que aplicar as gestões tecnológicas para a descoberta. Quando vocês forem assistir ao documentário Oceanos de Plástico, vocês vão ver que o pesquisador diz assim: o bom do plástico é que ele dura, e o problema do plástico é que ele dura, né? Ele é hiperútil, mas ao mesmo tempo ele é muito problemático, né? A bisnaga de condicionador que você usa em casa em 20 dias vai continuar na Terra depois de você ter morrido. Mas em 20 dias de uso, você vai ter morrido, as suas gerações vão estar morrendo, aquela bisnaga vai estar vagando, caso ela não seja reaproveitada, né? O Cris está dizendo que achou um desperdício jogar todas aquelas cascas fora. Pois é. Eu vi uma que fizeram plástico com fécula de mandioca. Super legal. Foi no Chile, o que é muito bacana. Você usou, caiu na água, que negócio de desperdício, vira até comida para peixe. O que você ia falar, Thiago? Só para a gente concluir dentro dessa questão das propostas, podendo citar boas práticas, eu trouxe aqui a questão da reutilização da Coca-Cola, né? As garrafas retornáveis. Substituir as garrafas PET pelas garrafas de vidro retornáveis. E mostrando que a gênese da Coca-Cola, né, lá atrás, era em vidro. E a gente falava, era muito mais gostoso e tudo mais. Então eu coloquei campanhas de indústrias incentivando o reuso. Que é uma participação da iniciativa privada, né? A gente vê muito isso de cerveja, né? Long neck, por exemplo. Você está numa festa, numa casa noturna aqui, gente, é casa de balada, tá? Só para vocês entenderem. É muito esquisito, você olha aqueles galões e galões de long neck, você fala,
É tão estranho você tomar uma cerveja e jogar um vidro que é, acho que no mínimo 500 anos de decomposição e ser algo assim natural e não ser, não entrar por um processo de reuso na própria cadeia produção e consumo, né? Eu dou exemplo para vocês, eu gosto muito de falar com os alunos. No YouTube vocês encontram uma matéria, que é uma matéria do jornal, de um jornal da Globo, que é sobre o exemplo do Japão. Como que o Japão faz exatamente o que tem que ser feito. Primeiro, os cidadãos fazem a divisão do lixo, o lixo úmido, que é o orgânico, né? E o lixo seco, que é o papel, o plástico, o metal. O lixo seco vai para a reciclagem, o lixo orgânico vai para onde ele deveria, que é a compostagem, né? Para, através de processos químicos, lá no caso, eles deram exemplo de incineração, mas tem alguns que usam apenas da energia do biogás, né? Possa ser gerada energia e por esse lixo eles conseguem manter um spa para idosos. O spa tem até banheira de água quente, para vocês imaginarem. Tudo proveniente do lixo. E aí a gente acha assim, nossa, acabou por aí para piorar. O Japão ainda pega o que sobrou da incineração do lixo orgânico, o que sobrou do lixo seco e transforma em asfalto. Ou seja, o que vai de fato para um aterro sanitário é o que deveria ir, aquilo que de fato não dá para ser usado, que é o que a gente chama de rejeito, né? É o que a gente chama de rejeito. Porque do contrário, né? Do contrário, infelizmente, a gente desperdiça muita coisa. Tem mais propostas, Tiago? Eu acho que eu já despejei todas. Se a gente for falar, por exemplo, a gente precisa filtrar o tipo de resíduo, o tipo de produto que vai para o oceano. Não tem como fazer isso se a gente tivesse um tratamento de esgoto. Exato, a Stephanie está lembrando da longevidade dos japoneses. É tudo uma qualidade de vida muito pensada, muito arquitetada, né? Mas aí lembra que envolve um processo de educação lá da era Meiji do Japão, que hoje forma uma sociedade com mais consciente. E aí, só lembrando, Thiago, a gente não poderia deixar de dar uma proposta do que você começou falando na live, que é a do consumismo, né? As pessoas precisam, de fato, repensar a sua prática consumista. Eu falei, né, do consumo e do descarte consciente. Sim. Parar de comprar pela embalagem. Hoje, se você tiver uma embalagem nicha, o povo não compra. Quanto mais estardalhosa for a embalagem, as pessoas compram devido a isso. Eu dei um exemplo para os alunos do meu curso, eles ficaram assustados, que é uma coisa bem boba. Por exemplo, você vai num shopping fazer um lanche, e aí você tem aquele papel que forra a bandejinha, né? Você tem o copo descartável, a tampa do copo, o plástico que envolve o canudinho. Se você pede um sanduíche bobo, um plástico com guardanapo dentro, a embalagem do sanduíche, né? E aí quando você vai ver, você vai fazer um lanche que em casa você ia lavar o copo e a faca, você gera uma proporção de lixo, aí você olha ao lado, assim, nas mesas, aquele monte de lixo para algo que durou, assim, 20 minutos. Você falou de shopping, né? É interessante, a gente vai fazer algum tipo de compra no shopping. Você já percebeu como é que as embalagens são para promover a loja? Tipo, sim, claro, você compra um negocinho desse tamanho, vem uma sacola, quase você fala assim, não, moça, me dá aqui que eu coloco na outra que está aqui. Não, ela fala, não, é para você sair com a minha embalagem. Exato. Para fazer propaganda. Então é muito estranho. Enfim, gente, ó, a gente está chegando no final, Thiago. Ah, meu Deus. A gente entupiu vocês de coisa, porque esse tema tem coisa para falar. Para os alunos do pré-vestibular e da medicina, pré-vestibular na quinta-feira a gente se vê com atividades sobre esse tema. Na medicina, na sexta-feira a gente se vê. Os terceiros anos, na segunda-feira que vem, a gente se vê com as atividades. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado pela participação. E, Tiago, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite, que a live foi ótima. Passou e eu nem vi.
Eu também, eu falei, gente, meu Deus, a gente vai falar 1 hora e a gente ficaria aqui, ó, discutindo N possibilidades. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito gostoso estar aqui. Obrigado mesmo. Ótimo. Gente, na semana que vem, a live vai ser com o professor Luan Christian. É Christian o sobrenome dele. É estranho, mas é. O professor Luan Christian, de Biologia. A gente vai discutir sobre biopirataria. Vamos falar um pouquinho sobre tráfico de animais e de vegetais no Brasil, em tempos de najas sendo encontradas em solos brasileiros. Isso pode ser um tema do Enem, ao maus tratos aos animais silvestres, e a gente vai discutir um pouquinho no nosso último tema de eixo meio ambiente, tá bem? Um beijo para todo mundo. Tiago, muito obrigado e até Obrigado, mais. Wesley. Tchau, Beijo, tchau. meninos.